sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Estamos nós ainda envolvidos pela alegria do Natal de Jesus. E este tempo sempre traz para nós o convite a uma esperança, a uma modificação, a mudança, a coisas novas que podem acontecer. E muitas almas, a ansiedade, ao medo, o que será que eu terei pela frente? Mas nós, queridos, temos pela frente Jesus. Nós temos pela frente todo o entendimento traduzido pela doutrina espírita, que é de progresso, que é de esperança, que é de luz, que é dessa vida em abundância. Então, hoje, vamos voltar ao estudo da obra No Mundo da Mediunidade, do espírito Odilon Fernandes, através do Carlos Bacelli. E nós vamos repetir uma lição que nós tentamos trazer, né? E a gravação não ficou boa, que é a lição 23, de madeira e de barro. E ele analisa a segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. E aí ele vai trazendo para nós, para o campo da mediunidade, para o campo do nosso trabalho, da nossa tarefa mediúnica. Transportando o ensinamento de Paulo para o campo da mediunidade, o movimento espírita em verdade não é constituído apenas de médiuns que se destacam pelo seu trabalho em contato com o público mais numeroso. E nós temos, não é, amigos, os missionários. A gente pode considerar missionários, sim, porque são aqueles que, pela sua palavra, despertam consciências, têm uma abrangência muito grande, atingem vários corações. Nós podemos até olhar a nossa rádio como uma rádio missionária, porque ela vai levando ensinamento, entendimento, possibilidade para muitas pessoas, para muitos irmãos. E aí tem esse contato com o público. Então o médium se destaca por essa tarefa, não é? É o contato direto ou indireto. A gente tem o Divaldo, através das palestras, a gente teve o Chico, através da psicografia, e o trabalho vai crescendo, e a mensagem vai sendo divulgada, os corações vão sendo acalentados. E aí ele continua dizendo, oferecendo retaguarda espiritual aos que se expõem nas atividades que abraçam, contamos com uma legião de anônimos medianeiros a operar em silêncio nas casas que frequentam. E quase sempre são aquelas pessoas que a gente não vê. São aquelas pessoas que nós nos surpreendemos porque passou muito tempo mesmo, em que o trabalho foi feito, em que fomos até usufrutuários daquela tarefa e a gente não sabe quem foi que fez. E ele continua, no campo do espiritismo há lugar para todo ceareiro que esteja disposto a ser útil. E toda a tarefa se reveste de fundamental importância. E aí a gente começa a pensar. Rafael, um dos espíritos benfeitores aqui do Teresa d'Ávila, ele falou numa mensagem que quando a gente hierarquiza a tarefa, a gente está numa visão materialista do trabalho. Por quê, meus amigos? A gente vai raciocinando, né? A gente hierarquiza e a gente coloca como mais importante aquela que aparece mais, né? Aquela que tem uma visibilidade maior. Mas a gente sabe que nem sempre é assim.
Nem sempre as coisas acontecem dessa maneira, desse modo. Então, nós necessitamos assim ter muita atenção, ter muito cuidado nessa visão em termos de tarefa. Nós necessitamos olhar o conjunto. E para que o conjunto fique pronto, para que o conjunto seja útil, os detalhes, as partes, os elementos constitutivos têm que estar em harmonia. E isso vai nos levar ao respeito, ao carinho, à valorização de cada companheiro de trabalho. Eu estou lembrando da nossa querida Rosângela Lima, amiga nossa, trabalhadora lá do Leon Denis, e ela fala sempre a palavra colaborador. E essa expressão é muito boa, né? Cada colaborador é aquele que colabora para que a tarefa chegue no ponto. E aí, nos trabalhos de encontro, por exemplo, encontro do Livro dos Espíritos, né? Os encontros que a gente faz parte na casa, a gente costuma reunir todos os irmãos, desde aquele da recepção, ao da monitoria, ao que dinamiza, a quem trabalha com bebê, com criança, com jovem, porque é um conjunto. E se uma dessas partes não acontecer, o trabalho vai ficar falho. Haverá dificuldade naturalmente para o outro. Então, valorização da tarefa. E aqui, ele fala aqui, Paulo afirma a Timóteo que tanto entre os utensílios de ouro e de prata, quanto entre os de madeira e de barro, existem alguns para honra e outros para desonra. Temos registrado algumas vezes a desconsideração com os que os médios reputados como de madeira e de barro são tratados, como se as suas atividades não repercutissem ou diminuto significado diverso para a doutrina. Então, principalmente nas nossas casas, quando existe o trabalho privativo. O trabalho privativo é aquele trabalho mediúnico mais especializado. Então, em muitas situações, é olhado assim, né? Então o médico de trabalho privativo, ele é mais preparado, ele é melhor, ele tem mais responsabilidade. Não é isso, né? E cuidado para que o médium não se sinta assim e cuidado para que ele possa desfazer esse equívoco. Porque, na verdade, para que o trabalho privativo, vou falar um exemplo, o trabalho mediúnico de tratamento espiritual quase sempre é feito num dia especial, numa sala mais reservada. Só que para esse trabalho acontecer, outros trabalhos ocorreram. Ocorreu muitas vezes do paciente ir para um atendimento fraterno, o seu nome ir para uma análise, né? Ou então ser encaminhado para uma orientação espiritual, através da psicografia, ou através da psicofonia. A partir dali, ele recebe uma quantidade de passes no salão de reunião, porque ele assiste reunião pública, para saber o que é a casa, não é? Para a partir dali, ele entra numa sala, nessa sala, estou falando do trabalho no Leon Denis, no Teresa d'Ávila. Aí ele vai para uma sala de passe dispersivo, que é o passe preparatório, para depois ele entrar na salinha de tratamento. E dentro de tudo isso, há quem o receba, há quem dê a orientação do trabalho, há quem marque no quartãozinho, que marque a sua presença, porque é um tratamento. Então observa a sua engrenagem para que ele chegue àquele ponto final, que é o passe de tratamento. Se a pessoa que anota a frequência do cartãozinho não vier, alguém vai sobrecarregar, vai ter que tirar alguém da sala dispersivo. Se o médio dispersivo, que o passe dispersivo, não vier, vai ser um trabalho que vai sobrecarregar a sala do tratamento. Percebemos, meus amigos? Uma engrenagem em que todos irão participar. Todos irão participar. E aí, a gente às vezes não olha esse outro trabalho, que não que a gente acha que não tem aquele foco, aquela objetividade, como não sendo de importância, de madeira ou de barro. Não é assim que acontece, meus amigos.
É só ter uma visão, né? A visão do coletivo. E continua Odilon Fernandes a nos falar. O serviço dos medianeiros, por exemplo, nas reuniões mediúnicas de sustentação da casa, não pode ser desprezado. O socorro providencial do passe, a desobsessão, a palavra inspirada, o labor assistencial, enfim, o cotidiano mediúnico do centro, envolvendo um sem número de almas carentes de orientação. E ele aqui está falando do trabalho assistencial, e a gente muitas vezes separa, né, o trabalho assistencial social da atividade mediúnica. Mas, meus queridos, em quantas ocasiões, em quantas situações, não é esse trabalho assistencial material que vai atrair para casa espíritos simpáticos que irão defender a casa, que irão ajudar, que irão interceder na tarefa da irradiação, na tarefa de conquista de luz para a casa, sem contar no próprio adestramento do trabalhador, que vai pouco a pouco desenvolvendo em si o amor, o respeito, o olhar pelo próximo, a visão do outro como irmão. É um trabalho, aparentemente, um simples trabalho assistencial, mas ele está envolvido no todo da casa, né? No conjunto socorrista da casa. E ele, então, é Odilon Fernandes, no capítulo 23 da obra No Mundo da Mediunidade, através de Carlo Bacelli, analisando essa segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. E ele vai, então, explicando isso, né? Ressalte-se, no entanto, que segundo as colocações do apóstolo, existem utensílios de madeira e de barro, que também são para desonra. Procuremos, tanto quanto possível, aprofundarmos no espírito de lição, sem nos preocuparmos em ferir suscetibilidade. Porque até agora eu falei do madeira, de barro, né? Falando da honra desses amigos que fazem o trabalho anônimo, fazem o trabalho invisível e que são o sustentáculo da casa espírita, da tarefa espírita, da organização espiritual de uma casa. Então aí é para honra, né? É para honra. Mas ele vai avisar que esses mesmos cooperadores, esses mesmos médiuns, esse mesmo companheiro poderão operar para a desonra. Quando, meus amigos? E ele vem. No dia a dia da casa espírita, quando a vigilância vacila, ocorrem incidentes mediúnicos que comprometem a ação do grupo e que devem ser coibidos no nascedouro, antes que, adquirindo maiores proporções, ocasionem danos irreparáveis. Então ele vai falar daquelas questões que acontecem, que têm que ser vistas, e que muitas vezes a gente diz, mas eu não vou ferir, o médium voluntário, ele pode fazer do jeito que ele quer, a gente tem que ter cuidado. Vamos observar, gente, qual é a ética dentro do trabalho. E aí ele vem. É um médium psicofônico que, de repente, começa a extrapolar. Qual é o papel do médium psicofônico? É mandar a mensagem dos espíritos, é enviar, é transmitir a mensagem dos espíritos. É esse o papel dele. Mas ele se aproveitar de ser o transmissor da mensagem dos espíritos para exercer mando, poder, ponto de vista, se achar melhor que o outro, com alguma vantagem, já está extrapolando, porque não é tarefa dele. Segundo, é o clarividente que perde a noção do bom senso. E quando é que o clarividente perde a noção do bom senso? Quando ele começa a falar tudo para todo mundo,
Quando ele começa a falar coisas, situações que não eram para ser faladas. Quando ele começa, muitas vezes, a se afastar da orientação mediúnica da casa. Então, ele está saindo do bom senso. Porque é para o que for útil. Nem tudo que o médium vê e ouve é para divulgação. E continua o doutor Odilon nos falar sobre essa questão dos incidentes mediúnicos. É o doutrinador que ocupa todo o tempo da reunião em dialogar com um único espírito. Ou porque o espírito é simpático ao doutrinador, ou porque ele traz mais informações, fala mais, e aí aguça a curiosidade do doutrinador, ou porque ele gosta do médium, né? Porque o médium tem um papel relevante para ele dentro da casa espírita. E aí o trabalho da doutrinação, o trabalho do atendimento espiritual é em conjunto. Mas aí o doutrinador começa a atender apenas aquele médium, aquele espírito, através do médium, né? E os outros que vieram. E às vezes é uma situação específica que os outros vieram para serem assistidos, atendidos e não foram. O outro caso é o dirigente que centraliza excessivamente o poder. E aí pode ser o dirigente de trabalho mediúnico, o dirigente da casa espírita, né? Em que ele acha que ele é dono do centro. E aí ele centraliza o poder, né? Nada pode ser feito sem perguntar a ele. Isso é muito sério, meus amigos. A casa é de Jesus. Nós somos administradores, mas a casa é de Jesus. E quem diz que é só através de uma cabeça que virão as melhores orientações? A gente tem que começar a trabalhar sobre isso, né? E aí vem, é o orador que se prevalece da tribuna para impor seus pontos de vista. Qual é o trabalho da tribuna? É trazer o esclarecimento da doutrina espírita, né? E aí, o orador, o tribuno, ele vai ter que estudar sempre. Ele vai ter que ver Kardec, né? Ele vai ter que ver as obras subsidiárias, ele vai ter que ter a noção que a sua tarefa é de entendimento. Entendimento, não de confusão. É de entendimento, consolo, elevação, estímulo, não de confusão. E aí ele continua nos falando. Se os medianeiros de madeira e de barro carecem de ser valorizados, para que, no futuro, se promovam eles mesmos a utensílios de ouro e de prata, igualmente necessitam de um acompanhamento mais próximo, pois, por onde se nos enfraquece a vigilância, é que as trevas costumam insinuar-se. Então, aqui vem um outro ponto sério, né? Que é o acompanhamento que deve ser dado ao médium iniciante. Aqui na casa de Teresa d'Ávila, nós temos o hábito, né, de sempre antes das reuniões, estudar o curso de orientação mediúnica e passe. É o feijão com arroz da mediunidade, gente. Lendo uma página do Dr. Odilon Fernandes, que é o patrono, né, do corpo mediúnico da casa, e a gente vai passando nisso para que para o acompanhamento. E, na verdade, essa lembrança não é só para o médium novo. O médium que está chegando, ele muitas vezes fala, é isso. Então é por isso que é assim. Então a pessoa começa a raciocinar acerca da sua vivência mediúnica. E aí é a vigilância. Um outro ponto é o médium se sentir fazendo parte de um conjunto. O trabalho em equipe, porque senão ele fica isolado. E isolado é muito fácil das trevas se insinuarem, principalmente quando o médium fica muito senhor de si. Quando ele acha que não precisa de orientação, que os guias orientam direto a ele, que o resto do grupo não tem condições de acompanhá-lo, então começa essa vaidade, esse orgulho, e as trevas começam a insinuar-se, né? E continua a doutora Odilon Fernandes nessa lição belíssima. É o capítulo 23 da obra No Mundo da Mediunidade, intitulada De Madeira e de Barro. E ele fala assim: convençamos-nos, por outro lado, que numa casa
o utensílio que se presta à função que lhe é destinada, sendo de madeira e de barro, em verdade, prevalece como de ouro e de prata. Então, tudo está numa palavra que é função. Exercer a função que nos cabe. É a função, gente. Então, a minha função qual é? É ajudar a limpar? A minha função é ajudar o outro a andar? Ajudar a organizar? Qual é a minha função? Então, quando eu começo a pensar nisso, aonde eu estiver, eu posso ser útil. E essa é a visão da Casa Espírita e a visão até da vida. Se na família a gente ocupasse a função nossa de utilidade, seria muito bom. Mas quase sempre a gente quer o quê? Impor o ponto de vista, seu sustento materialmente, economicamente. Se eu sou mais culto, então eu quero impor ao outro. E eu não vejo que há uma interdependência. E aí ele continua. A grandeza de uma tarefa mediúnica está no modus operandi do medianeiro, quer dizer, na forma de fazer, na forma de exercer, à frente dos deveres que é chamada a desempenhar, e não na suposta elevação espiritual sua ou das entidades que por ele se expressam. Então é a forma de fazer, né? É a forma do cumprimento dos deveres. Tudo isso é a grandeza da tarefa mediúnica. E continua Odilon Fernandes falando. Melhor que sejamos de instrumentos mediúnicos, de madeira e de barro, guardando fidelidade à doutrina, do que de ouro e de prata nos desmandos da consciência. Então é isso, meus amigos. É assim, de madeira e de barro, mas com fidelidade, com utilidade, com presteza, né? Com amor, com alegria de servir. É melhor que seja assim, do que a gente ser aquele figurão, né? Ser a estrelona na nossa cabeça e não ter a fidelidade a Jesus. Então, meus amigos, é a última reunião, a último estudo do ano, que a gente pense assim, Senhor, que eu seja fiel. Senhor, que eu possa me apresentar como obreiro aprovado, sem ter de me envergonhar. Mas, Senhor, se por acaso eu estou caindo pelo meu orgulho, minha vaidade, minha incompreensão, minha ingratidão a tudo que eu recebi, me ajuda a recomeçar o ano. Que esse ano seja novo na definição de propósitos, que esse ano seja novo no meu bom ânimo, que esse ano seja novo na alegria de viver e servir, que eu me sinta honrada de ser uma servidora, um servidor de Jesus na casa espírita em que eu fui chamada a trabalhar. E que eu possa ter sempre muito carinho, muito respeito pelas entidades amigas, pela direção espiritual da casa, que um dia me acolheu para que eu fosse verdadeiramente uma trabalhadora de Jesus. Que Jesus abençoe esse ciclo novo, que seja um ano de renovação, de trabalho, de alegria, de constância no testemunho cristão. Feliz Ano Novo, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.